Record of Ragnarok, Shumamatsu no Valkyrie, é uma série de mangá escrita por Shinya Omemura e Takumi Fukui, e ilustrada por Ajishika. Ela apresenta uma premissa única em que os deuses de várias mitologias e figuras históricas se reúnem para lutar em batalhas épicas conhecidas como Ragnarok, um evento que decidirá o destino da humanidade. Essa obra é bastante popular devido à sua abordagem única de misturar mitologia, história e ação em uma narrativa envolvente. Quanto à relação entre Record of Ragnarok e a pedagogia, há algumas maneiras de abordar isso. Exploração de mitologia e história. Em Record of Ragnarok apresenta personagens baseados em várias mitologias e figuras históricas. Isso pode servir como uma excelente ferramenta pedagógica para introduzir aos leitores aspectos da mitologia e da história de diferentes culturas ao redor do mundo. Os educadores podem usar a série como um ponto de partida para explorar essas histórias, incentivando os alunos a pesquisar e aprender mais sobre as mitologias e figuras históricas apresentadas. Ética e moralidade. Nas batalhas em Record of Ragnarok muitas vezes envolvem questões éticas e morais. Por exemplo, algumas lutas questionam se a humanidade merece ser salva ou se os deuses são justos em sua decisão de destruir a humanidade. Esses temas podem ser explorados em discussões em sala de aula, permitindo que os alunos considerem diferentes pontos de vista e desenvolvam seu próprio senso de ética e moralidade. Análise de personagens e motivações. Os personagens em Record of Ragnarok têm motivações complexas e backgrounds diversos. Os educadores podem usar esses personagens como exemplos para ensinar sobre desenvolvimento de personagens, motivações e arquétipos na literatura e na mídia. Além disso, os alunos podem ser incentivados a analisar as decisões dos personagens e como essas decisões afetam o enredo da história. Criatividade e expressão artística. Em Record of Ragnarok é conhecido por sua arte impressionante e cenas de ação elaboradas. Os alunos podem ser encorajados a explorar sua própria criatividade e expressão artística, criando suas próprias obras de arte ou histórias inspiradas na série. Isso pode ajudar no desenvolvimento das habilidades artísticas e na expressão criativa dos alunos. No geral, Record of Ragnarok pode ser uma ferramenta pedagógica valiosa quando usada de maneira adequada, permitindo que os educadores explorem uma variedade de temas, desde mitologia e história até ética, moralidade e expressão artística. Record of Ragnarok não é necessariamente uma crítica religiosa direta, mas sim uma obra de ficção que utiliza elementos das mitologias e religiões de várias culturas para criar sua narrativa. No entanto, devido à natureza da história, alguns podem interpretá-la como uma crítica indireta às crenças religiosas. A série retrata uma batalha entre deuses e figuras mitológicas contra a humanidade, onde a existência da humanidade é posta em jogo. Esta premissa pode ser vista como uma reflexão sobre a relação entre divindades e seres humanos, assim como sobre o papel das crenças religiosas na sociedade. Alguns podem interpretar a série como questionando a autoridade e a moralidade dos deuses, bem como a validade das crenças religiosas tradicionais. No entanto, é importante ressaltar que Record of Ragnarok é uma obra de ficção e sua interpretação é subjetiva. Enquanto algumas pessoas podem ver críticas religiosas na série, outras podem apreciá-la simplesmente como uma história de ação e fantasia que usa a mitologia como pano de fundo. Como em qualquer forma de arte, as interpretações podem variar amplamente entre os espectadores. Record of Ragnarok não é estritamente uma história sobre maldade versus bondade, mas sim sobre a dualidade de forças opostas e o conflito entre elas. A série retrata uma batalha entre deuses e figuras mitológicas contra a humanidade, onde a existência da humanidade está em jogo. Embora certos personagens possam ser interpretados como representantes do bem ou do mal, a narrativa muitas vezes é mais complexa do que uma simples dicotomia entre maldade e bondade. Em vez disso, Record of Ragnarok explora temas como redenção, sacrifício, honra, justiça e a natureza humana. Muitos dos personagens, tanto humanos quanto divinos, têm motivações complexas e desenvolvimentos de caráter que vão além de serem simplesmente bons ou maus. A série mostra como diferentes personagens enfrentam desafios e tomam decisões com base em suas crenças, valores e experiências individuais. Além disso, algumas batalhas na série são decididas não apenas pela força bruta, mas também por conceitos abstratos como coragem, determinação e compaixão. Isso adiciona camadas à discussão sobre o que realmente define o bem e o mal na narrativa. Portanto, embora Record of Ragnarok possa explorar conflitos entre diferentes facções ou personagens que representam conceitos opostos, a série geralmente evita retratar a luta como simplesmente uma batalha entre maldade absoluta e bondade absoluta. Em vez disso, ela oferece uma visão mais nuanceada das complexidades morais e éticas que permeiam suas histórias.